Opiniões fortes. O elenco semanal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Opiniões Fortes. Hoje começo com o Orçamento Geral do Estado. Como é do vosso conhecimento, foi aprovado no Parlamento o Orçamento Geral do Estado para 2017 e acaba de ser promulgado pelo Sr. Presidente da República. Trata de um orçamento que ronda os 56 mil milhões de escudos, que prevê um crescimento à volta de 5,5% e que nos apresenta um déficit de à volta também de 3%. Conforme nos diz o Governo, este orçamento vai privilegiar as áreas da justiça, segurança pública e crescimento econômico. Compreende-se que a questão da justiça e da segurança são questões que estão na ordem do dia, fazem parte das principais preocupações dos cabo-verdianos, por isso é com naturalidade que nós identificamos estas áreas como sendo áreas destacadas neste orçamento. Por outro lado, também a questão do crescimento econômico e, paralelamente a essa questão, a criação de novos empregos, parece-nos que são também questões que faz todo sentido que o Governo os privilegie no âmbito do Orçamento Geral do Estado. Portanto, vamos ver a aplicação deste orçamento, se irá efetivamente conseguir fazer o país crescer ao nível que o Governo prevê, se conseguir atingir a meta dos 5,5% no fim do ano. É uma boa meta, no âmbito daquilo que o Governo prevê que em 5 anos atingir a média de crescimento da volta de 7%, é muito ambicioso, não é uma meta fácil, mas, entretanto, se conseguir neste primeiro ano, podemos considerar que 2017 é o primeiro ano em que o Governo terá efetivamente um orçamento para todo o ano, tendo em vista que no ano passado o orçamento só foi aprovado já muito tarde, fruto das eleições. Portanto, na prática, este será efetivamente o primeiro orçamento deste Governo e a primeira avaliação da capacidade de execução das promessas que este Governo nos apresentará. Um aspecto paralelo ao orçamento tem a ver com o facto do mesmo ter sido promulgado pelo Presidente da República. Ora, confesso que pessoalmente esperava eu que o Sr. Presidente da República acionasse a fiscalização preventiva, ou seja, que enviasse o orçamento para avaliação do Tribunal Constitucional. Muito se falou em relação a esse aspecto, em relação a essa possibilidade, tendo em conta que, como é de conhecimento de todos, o orçamento foi aprovado e com a presença do Sr. Deputado Presidente da Assembleia Municipal, Presidente da Assembleia Nacional, peço desculpas, Jorge Santos, que na altura legalmente deveria estar impedido de presidir as sessões e de tomar parte nas decisões. Ora, o Sr. Presidente da República não teve esse entendimento, parece-nos que fazia sentido que o tivesse, não que seja uma questão que iria pôr em causa o orçamento, longe disso, e não como uma questão que iria atrasar o normal funcionamento do Governo, mas como algo que o país já tinha uma tradição, aliás, constitucionalmente definido, ou seja, na ausência do Sr. Presidente da República, o Presidente da Assembleia Municipal, a Assembleia Nacional, é automaticamente substituto, ou seja, automaticamente presidente interino. E a nossa Constituição é muito clara em relação a esse aspecto. Não se pode estar a exercer funções em 2 órgãos de soberania ao mesmo tempo. Também, nesse particular, parece-nos que os cidadãos poderiam acionar o Sr. Provedor da República. Nós seria bom que a sociedade civil desse esse passo, no sentido de ouvirmos também o posicionamento do Sr. Provedor em relação a esse aspecto, mas, repito, fazer todo sentido suscitar fiscalização preventiva, tendo em conta a forma como o orçamento foi aprovado e as ilegalidades que o acompanharam. Contanto, de todo modo, penso que nunca no sentido de atrasar o normal funcionamento dos órgãos do Estado, neste caso do Governo. Hoje, quarta-feira, dia 28 de dezembro
iniciou-se a primeira sessão ordinária da Assembleia Municipal da Praia, que vai acontecer hoje, 28, e amanhã, 29. É importante divulgar aqui para os munícipes da Praia, sobretudo, que as sessões ordinárias comportam um período, antes da ordem do dia, de mais ou menos 2 horas, em que os munícipes podem estar presentes e podem diretamente pôr os seus problemas pessoais, os problemas das suas comunidades, os problemas das suas ruas, os problemas da cidade da Praia. Podem pôr as suas questões diretamente ao Sr. Presidente da Câmara e os seus respectivos vereadores. É um instrumento legal poderoso, mas que é preciso ser mais divulgado, por forma que os munícipes possam efetivamente fazer uso dela. É muito importante a participação dos munícipes nas sessões da Assembleia Municipal, participando, mas também escutando e acompanhando as discussões. Para além do período antes da ordem do dia, esta primeira sessão ordinária é muito importante porque vai se apresentar o orçamento da Câmara Municipal da Praia para o ano 2017 e vai se apresentar também o programa de governo para 2017, ou seja, o plano de atividades que a Câmara prevê, o conjunto de ações que a Câmara prevê implementar ao longo do ano 2017. Portanto, os munícipes, se querem intervir em favor da sua comunidade e querem saber quais são os valores que a Câmara pretende apresentar em termos de investimento nas suas comunidades e na cidade de uma forma geral, é estando presente nesses momentos, é acompanhando, criticando, apoiando, mas sobretudo se posicionando em prol dos interesses da cidade da Praia, que deve ser interesse de todos nós. Por último, trago aqui a questão da bruma seca. Estes dias, o nosso país voltou a ser atacado pela bruma seca, que sazonalmente aparece na nossa zona, sempre por essas alturas. Ora, a bruma seca, como nós já sabemos, para além das questões ao nível respiratório, da saúde que pode causar, causa sobretudo grandes constrangimentos ao nível dos transportes aéreos. Muitos imigrantes e cidadãos que procuram voltar ao país de origem nas férias acabam por ter muitos problemas de mobilidade entre as ilhas, fruto deste problema atmosférico, se posso assim dizer. Ora, a ASA, a Agência de Segurança Aérea, as transportadoras aéreas conhecem muito bem esse problema. Acredito que já fizeram as suas contas e concluíram que os custos inerentes a esses atrasos nos voos, esses cancelamentos, não são relevantes naquilo que é a atividade anual dessas instituições, da ASA e das transportadoras, mas parece-me que o custo para o cliente, para o passageiro que vê a sua vida desorganizada e desarticulada por esses cancelamentos é muito grande. Por isso, nós sabemos naturalmente que os custos de investimentos em aparelhos que permitem os voos nestas condições são altos, mas nós também já sabemos que todos os anos temos esses problemas e todos os anos temos situações de clientes e passageiros insatisfeitos pelos transtornos que este problema dá. Portanto, parece-me que já é a altura da ASA, do Governo e das transportadoras aéreas refletirem definitivamente sobre essa questão, porque é inconcebível que todos os anos haja esse problema. Nós já sabemos que a bruma seca faz parte do nosso quadro climático, é uma presença contínua na nossa região, não há como fugir dela, parece-me que não. Portanto, são as instituições que têm de se adaptar e este investimento na melhoria da capacidade dos aeroportos em receber voos em situações desta natureza tem que ser pensada e tem que ser materializada rapidamente. Termino desejando uma boa semana e já agora um bom novo ano a todos os telespectadores e rádio ouvintes da TIVER. Opiniões fortes.
As opiniões fazem-se na Tiver.